Saudações, caros ouvintes. A busca pelo conhecimento não é, de forma alguma, exclusiva dos seres humanos. A Sentinela. Da próxima vez que vir a lua cheia alta no sul, olhe com atenção para sua borda direita e deixe seu olho seguir para cima, ao longo da curva do disco. Por volta da posição de 2 horas, você vai notar uma pequena oval escura. Qualquer pessoa com visão normal consegue encontrá-la com bastante facilidade. É a Grande Planície Murada, uma das mais belas da Lua, conhecida como Mare Crisium, o Mar das Crises. Com mais de 500 quilômetros de diâmetro e quase completamente cercado por um anel de magníficas montanhas, nunca havia sido explorado até que o adentramos no final do verão de 96. Nossa expedição era grande. Tínhamos 2 cargueiros pesados que haviam trazido nossas provisões e equipamentos da principal base lunar, no Mare Serenitatis, a 800 quilômetros de distância. Também tínhamos 3 pequenos foguetes destinados a transporte de curta distância, sobre regiões que nossos veículos de superfície não pudessem cruzar. Por sorte, a maior parte do Mare Crisium é bastante plana. Não há nenhuma das grandes fendas tão comuns e tão perigosas em outras partes, e pouquíssimas crateras ou montanhas de qualquer porte. Até onde sabíamos, nossos possantes tratores de esteira não teriam dificuldade em nos levar a qualquer lugar que quiséssemos. Eu era o geólogo, ou o selenólogo, se quiser ser pedante, encarregado do grupo que explorava a região meridional do Mare. Havíamos cruzado mais de 150 quilômetros dele em uma semana, contornando os contrafortes das montanhas ao longo da costa do que outrora havia sido um mar, alguns bilhões de anos atrás. Quando a vida começava na Terra, aqui ela já estava morrendo. As águas estavam se retraindo, descendo pelos flancos daqueles espantosos penhascos, se recolhendo para o coração oco da Lua. Sobre a terra que cruzávamos, o oceano sem marés já tivera quase 1 quilômetro de profundidade. Agora, porém, o único sinal de umidade era a geada, que, às vezes, se podia encontrar em cavernas onde a luz abrasante do sol jamais penetrava. Havíamos começado nossa jornada no princípio da lenta aurora lunar, e ainda tínhamos quase uma semana de tempo da Terra antes do anoitecer. Em trajes espaciais, saíamos de nossos veículos 6 vezes por dia para procurar minerais de interesse ou instalar marcos de orientação para futuros viajantes. Era uma rotina monótona. Não havia nada de perigoso, nem mesmo de especialmente empolgante na exploração lunar. Podíamos viver confortavelmente por 1 mês em nossos tratores pressurizados, e caso tivéssemos algum problema, podíamos sempre pedir ajuda pelo rádio e ficar quietos até uma das espaçonaves vir nos resgatar. Quando isso acontecia, sempre havia terríveis protestos sobre o desperdício de combustível dos foguetes. Então um trator só pedia socorro em caso de real emergência. Acabei de dizer que não havia nada de empolgante na exploração lunar, mas claro que isso não é verdade. Ninguém conseguiria se cansar daquelas montanhas incríveis, tão mais escarpadas que as suaves colinas da Terra. Ao contornar os cabos e promontórios daquele mar extinto, nunca sabíamos que novos esplendores se revelariam. Toda a curva sul do Mare Crisium é um vasto delta em que dezenas de rios outrora chegavam ao oceano, talvez alimentados pelas chuvas torrenciais que devem ter açoitado as montanhas na breve era vulcânica, quando a Lua era jovem. Cada um desses antigos vales era um convite, nos desafiando a escalar até os planaltos inexplorados do outro lado. No entanto, ainda tínhamos 150 quilômetros para cobrir, e podíamos apenas olhar, cobiçosos, para as alturas que outros escalariam. Mantínhamos o horário da Terra a bordo do trator, e precisamente às 22 horas, a mensagem final de rádio seria enviada para a base e encerraríamos o dia. Lá fora,
as rochas continuariam a arder debaixo de um sol quase vertical. Para nós, porém, seria a noite até que voltássemos a acordar 8 horas depois. Então, um de nós prepararia o café da manhã, haveria um forte zumbido de barbeadores elétricos e alguém ligaria o rádio de ondas curtas da Terra. De fato, quando o cheiro de bacon frito começava a encher a cabine, às vezes ficava difícil acreditar que não estávamos de volta ao nosso próprio mundo. Tudo parecia muito normal e simples, a não ser pela sensação de menor peso e a estranha lentidão com que os objetos caíam. Era a minha vez de preparar o café da manhã no canto da cabine principal que servia de copa. Depois de todos esses anos, ainda consigo me lembrar daquele momento muito vividamente, pois o rádio tinha acabado de tocar uma das minhas músicas favoritas, a velha toada galesa David of the White Rock. Nosso motorista já estava do lado de fora, em seu traje espacial, inspecionando a esteira de nossas lagartas. Meu assistente, Louis Garnet, estava acima e à frente, na posição de controle, fazendo algumas anotações atrasadas no diário de bordo de ontem. Enquanto esperava, ao lado da frigideira, como qualquer dona de casa terrestre, que as linguiças dourassem, deixei o olho vagar, despreocupado pelos paredões das montanhas que cobriam todo o horizonte ao sul, bordejando até sumirem a leste e a oeste abaixo da curva da lua. Pareciam estar a apenas 2 ou 3 quilômetros do trator, mas eu sabia que a mais próxima estava a 30 quilômetros de distância. É claro que na lua não há perda de detalhes com a distância. Nada daquela nebulosidade quase imperceptível que suaviza e às vezes transfigura todas as coisas longínquas da Terra. Aquelas montanhas tinham para 3.000 metros de altura e se elevavam abruptamente a partir da planície, como se eras atrás uma erupção subterrânea as tivesse rebentado em direção ao céu através da crosta derretida. A base, até mesmo da mais próxima, estava oculta da visão pela superfície extremamente curva da planície, pois a Lua era um mundo muito pequeno, e de onde eu estava, o horizonte ficava a apenas 3 quilômetros. Ergui meus olhos para os picos que nenhum homem jamais escalara. Os picos que, antes do surgimento da vida terrestre, assistiram aos oceanos em retirada descerem taciturnos para seus túmulos, levando com eles a esperança e a promessa nascente de um mundo. A luz do sol incidia sobre aqueles baluartes como um clarão que feria os olhos, e no entanto, apenas um pouco mais acima, as estrelas brilhavam firmes em um céu mais negro que de uma noite de inverno na Terra. Estava desviando a vista quando meu olho captou um brilho metálico no cume de um grande promontório que avançava 50 quilômetros no mar a oeste. Era uma fonte de luz pontual, como se uma estrela do céu tivesse sido arrancada por um daqueles picos cruéis, e logo imaginei que alguma superfície rochosa lisa estivesse captando a luz do sol e refletindo-a, como um heliógrafo, diretamente para meus olhos. Coisas assim não eram incomuns. Quando a lua está no segundo quarto, observadores na Terra, por vezes, conseguem ver as cordilheiras do Oceanus Procellarum, ardendo com uma iridescência azulada à medida que a luz do Sol se reflete em suas encostas e volta a saltar de um mundo para o outro. Eu, porém, fiquei curioso para saber que tipo de rocha poderia estar brilhando com tal intensidade lá em cima, e por isso subi para a torreta de observação e girei nosso telescópio de 100 milímetros para o oeste. Pude ver apenas o bastante para me deixar mais curioso. Claros e nítidos no campo de visão, os picos das montanhas pareciam estar a menos de 1 quilômetro de distância. Mas fosse o que fosse que estivesse captando a luz do sol, ainda era pequeno demais para discernir. Apesar disso, parecia ter uma vaga simetria e o cume sobre o qual repousava era curiosamente plano. Fiquei um bom tempo olhando para aquele enigma reluzente, forçando meus olhos, até que logo um cheiro de queimado vindo da copa me informou que as linguiças de nosso café da manhã haviam feito, em vão, a sua jornada de 400.000 quilômetros. Por toda aquela manhã discutimos durante o percurso no Mare Crisium, enquanto as montanhas a oeste se elevavam cada vez mais alto no céu.
Mesmo quando estávamos fora, explorando a região em nossos trajes espaciais, a discussão continuava pelo rádio. Era certeza absoluta, meus companheiros afirmavam, que jamais houvera uma forma de vida inteligente na Lua. As únicas coisas vivas que chegaram a existir ali foram algumas plantas primitivas e seus ancestrais um pouco menos degenerados. Eu sabia disso tão bem quanto qualquer um, mas há ocasiões em que um cientista não deve temer fazer papel de bobo. Olha, eu disse por fim, vou subir lá, mesmo que seja apenas para minha própria paz de espírito. Aquela montanha tem menos de 4.000 metros de altura, o que dá menos de 700 metros na gravidade da Terra. E eu consigo ir e voltar em 20 horas no máximo. Também sempre quis mesmo subir nesses morros e isso me dá uma excelente desculpa. Se você não quebrar o pescoço, Garnet disse. Vai ser o motivo de piada da expedição quando a gente voltar para a base. Aposto que vão chamar aquela montanha de loucura do Wilson de agora em diante. Não vou quebrar o pescoço, respondi decidido. Quem foi o primeiro homem a escalar Pico e Helicon? Mas você não era um tanto mais jovem naquela época? Louis perguntou com delicadeza. Essa, respondi com grande dignidade, é uma razão tão boa quanto qualquer outra para ir. Fomos para a cama cedo naquela noite, depois de levarmos o trator a menos de 1 quilômetro do promontório. Garnet iria comigo de manhã. Era um bom alpinista e já havia participado diversas vezes dessas aventuras comigo. Nosso motorista ficou bem satisfeito em ficar encarregado da máquina. À primeira vista, aqueles penhascos pareciam completamente impossíveis de se escalar. Mas para alguém com boa cabeça para alturas, escalar torna-se fácil em um mundo onde todos os pesos são apenas 1/6 do valor normal. O perigo real no montanhismo lunar é o excesso de autoconfiança. Uma queda de 200 metros na Lua pode te matar com a mesma certeza que uma queda de 30 metros na Terra. Fizemos nossa primeira parada em uma grande saliência no rochedo, a cerca de 1.300 metros acima da planície. A escalada não tinha sido muito difícil, porém meus braços e pernas doíam por estarem desacostumados ao esforço, e dei graças pelo descanso. Ainda podíamos ver o trator como um minúsculo inseto metálico na base do penhasco, e informamos nosso progresso ao motorista antes de começarmos a próxima etapa da ascensão. O horizonte se alargava a cada hora e podia-se ver cada vez mais da grande planície. Agora, podíamos observar uma extensão de 80 quilômetros do mar e até ver os picos das montanhas na costa do outro lado, a mais de 150 quilômetros de distância. Poucas das grandes planícies lunares são tão regulares quanto Mare Crisium, e assim podíamos quase imaginar que havia ali, 3 quilômetros abaixo de nós, um mar de água e não de rochas. Apenas um grupo de crateras no limite do horizonte estragava a ilusão. Nossa meta ainda estava oculta, acima da crista da montanha, e estávamos nos guiando por mapas, usando a Terra como referência. Quase exatamente a leste de nós, aquele grande crescente prateado pairava abaixo sobre a planície, já bem entrando em seu primeiro quarto. O sol e as estrelas fariam a sua lenta marcha através do céu e em breve iriam se pôr, sumindo de vista, mas a Terra sempre estaria ali, nunca saindo de seu lugar estabelecido, crescendo e minguando enquanto os anos e as estações passavam. Em mais 10 dias, ela seria um disco ofuscante, banhando essas rochas com seu resplendor da meia-noite, 50 vezes mais brilhante do que a lua cheia. Nós, porém, precisávamos deixar as montanhas muito antes do anoitecer, ou ficaríamos entre elas para sempre. Fazia um frio confortável dentro de nossos trajes, pois as unidades de refrigeração lutavam contra o sol inclemente e levavam embora o calor corporal de nossos esforços. Falávamos pouco um com o outro, exceto para passar instruções de escalada e discutir o melhor plano para a subida. Não sei o que Garnet estava pensando. Provavelmente que essa era a mais desvairada perda de tempo em que já se metera. Eu concordava com ele em boa parte,
mas o prazer de escalar, o conhecimento de que nenhum homem jamais passara por ali, e a euforia ocasionada pela vista que se alargava cada vez mais me proporcionavam toda a recompensa de que eu precisava. Acho que não fiquei muito empolgado quando vi à nossa frente o paredão rochoso, que antes inspecionara pelo telescópio a quase 50 quilômetros de distância. Ele se aplainava a uns 15 metros acima de nossas cabeças, e ali no platô estaria a coisa que me fez cruzar aquela vastidão árida. Era, quase com certeza, nada mais que uma rocha lascada eras atrás por um meteoro, com a superfície partida, ainda fresca e brilhante, naquele silêncio imutável e incorruptível. Não havia onde se agarrar na superfície do paredão, e assim tivemos de usar um arpel. Meus braços cansados pareceram ganhar novas forças enquanto girava a âncora metálica de 3 ganchos em torno de minha cabeça e a enviava voando para cima, na direção das estrelas. Da primeira vez, ela se soltou e voltou caindo lentamente quando puxamos a corda. Na terceira tentativa, os ganchos se agarraram com firmeza e nossos pesos combinados não conseguiram soltá-los. Garnet olhou para mim com ansiedade. Dava para ver que ele queria ir na frente, mas respondi com um sorriso através do vidro do meu capacete e fiz que não com a cabeça. Lentamente, sem me apressar, comecei a subida final. Mesmo com o traje espacial, ali eu pesava apenas 20 quilos, de modo que me puxei para cima com uma mão após a outra sem me incomodar em usar os pés. Na borda, fiz uma pausa e acenei para meu companheiro. Então usei mãos e pés para, com certa dificuldade, ultrapassar a beirada, e me pus em pé, olhando à frente. Você precisa entender que até aquele preciso momento eu estava quase completamente convencido de que não podia haver nada de estranho ou incomum para se achar ali. Quase, mas não de todo. Era aquela dúvida inquietante que me havia feito seguir em frente. Bem, não havia mais dúvida, mas a inquietação mal havia começado. Eu estava em um platô de talvez 30 metros de largura. Já havia sido liso demais para ser natural, mas os meteoros haviam marcado e sulcado a sua superfície por incontáveis eras. Tinha sido nivelado para servir de base a uma estrutura brilhante com a forma aproximada de uma pirâmide e o dobro da altura de um homem, engastada na rocha como se fosse uma gigantesca joia multifacetada. É provável que absolutamente nenhuma emoção tenha passado pela minha cabeça naqueles primeiros segundos. Então, senti uma grande elevação de espírito e uma estranha e inexprimível alegria, pois eu amava a lua, e agora sabia que o musgo rasteiro de Aristarco e Eratóstenes não tinha sido a única vida que ela gerara em sua juventude. O antigo e desacreditado sonho dos primeiros exploradores era verdade. Houve, afinal de contas, uma civilização lunar, e eu era o primeiro a encontrá-la. Que eu tivesse chegado talvez 100 milhões de anos atrasado não me incomodava. Já era o bastante que eu tivesse vindo. Minha cabeça estava começando a funcionar normalmente, a analisar e a fazer perguntas. Aquilo era um prédio, um santuário, ou algo para o qual a minha língua não tinha um nome? Se era um prédio, então por que foi construído em um ponto tão singularmente inacessível? Eu me perguntava se poderia ser um templo, e conseguia imaginar os adeptos de algum estranho sacerdócio invocando seus deuses para protegê-los à medida que a vida na Lua definhava com os oceanos moribundos, apelando a seus deuses em vão. Avancei 10 passos para examinar a coisa mais de perto, mas algum senso de cautela me impediu de chegar perto demais. Sabia um pouco de arqueologia e tentei adivinhar o nível cultural da civilização que devia ter aplainado aquela montanha e construído as superfícies espelhadas brilhantes que ainda ofuscavam meus olhos. Os egípcios poderiam tê-lo feito, pensei, caso seus artífices tivessem,
o que quer que fossem os estranhos materiais usados por aqueles arquitetos muito mais antigos. Devido ao porte reduzido da coisa, não me ocorreu que pudesse estar contemplando o trabalho de uma raça mais avançada do que a minha própria. A ideia de que a Lua possuíra inteligência já era quase fantástica demais para se apreender, e meu orgulho não me permitiria saltar para a humilhante conclusão. Então percebi algo que me arrepiou os cabelos da nuca. Algo tão trivial e tão inocente que muitos nunca o teriam notado. Eu disse que o platô tinha sido marcado por meteoros. Também estava coberto por vários centímetros da poeira cósmica que está sempre caindo sobre a superfície de qualquer mundo onde não haja ventos para perturbá-la. No entanto, a poeira e as marcas de meteoros terminavam abruptamente em um amplo círculo que cercava a pequena pirâmide, como se uma parede invisível a protegesse dos maus tratos do tempo e do vagaroso, mas incessante bombardeio do espaço. Alguém estava gritando em meus fones de ouvido, e me dei conta de que Garnet já estava me chamando há algum tempo. Caminhei sem muita firmeza até a beira do penhasco e fiz sinal para ele subir, não confiando que eu fosse conseguir falar. Em seguida, voltei àquele círculo na poeira. Apanhei um fragmento de rocha lascada e o joguei sem força na direção do enigma cintilante. Não teria ficado surpreso caso a pedra tivesse desaparecido naquela barreira invisível, mas ela pareceu atingir uma superfície hemisférica lisa e deslizou com suavidade até o chão. Soube então que não estava olhando para nada que tivesse um equivalente na antiguidade de minha própria raça. Aquilo não era um prédio, mas uma máquina, protegendo-se com forças que haviam desafiado a eternidade. Essas forças, quaisquer que fossem, ainda estavam em ação, e talvez eu já tivesse chegado perto demais. Pensei em todas as radiações que o homem havia aprisionado e domado no século passado. Até onde eu sabia, havia a probabilidade de eu estar tão irrevogavelmente condenado quanto se tivesse adentrado a hora fatal e silenciosa de uma pilha atômica exposta. Lembro-me de, nesse momento, ter olhado para Garnet, que já havia subido e estava imóvel a meu lado. Parecia totalmente alheio à minha presença, por isso não o perturbei, e em lugar disso fui até a beira do penhasco, em um esforço para ordenar meus pensamentos. Lá embaixo estendia-se o Mare Crisium, de fato, um mar das crises, estranho e misterioso para a maior parte dos homens, mas tranquilizador e familiar para mim. Ergui meus olhos em direção à terra crescente, repousando em seu berço de estrelas, e me perguntei o que suas nuvens cobriam na época em que aqueles construtores desconhecidos terminaram sua obra. Teriam sido as selvas enevoadas do Carbonífero, as praias desoladas sobre as quais os primeiros anfíbios tiveram de rastejar para conquistar a terra, ou um período ainda mais primitivo, a longa solidão antes da chegada da vida? Não me pergunte porque não adivinhei a verdade mais cedo. A verdade que agora parecia tão óbvia. Na emoção inicial de minha descoberta, havia presumido, sem questionar, que aquela aparição cristalina tinha sido construída por alguma raça pertencente ao passado remoto da Lua. Subitamente, porém, e com força avassaladora, veio-me a crença de que ela tão estranha à Lua quanto eu mesmo. Em 20 anos, não havíamos encontrado nenhum sinal de vida, exceto algumas plantas degeneradas. Nenhuma civilização lunar, qualquer que tivesse sido seu fim, poderia ter deixado apenas um único testemunho de sua existência. Voltei a olhar para a pirâmide reluzente, e ela me pareceu ainda mais distante de qualquer coisa que tivesse a ver com a Lua. E de repente me senti chacoalhar com uma risada tola e histérica, fruto da emoção e da exaustão, pois havia imaginado que aquela pequena pirâmide estava falando comigo e dizendo: "Sinto muito, mas também não sou daqui." Levamos 20 anos para romper aquele escudo invisível e ter acesso à máquina dentro daquelas paredes de cristal. O que não pudemos compreender, quebramos, por fim,
com o poder brutal da energia atômica, e agora já vi os fragmentos da coisa resplandecente e graciosa que encontrei no topo daquela montanha. Eles não fazem sentido. Os mecanismos da pirâmide, se de fato forem mecanismos, pertencem a uma tecnologia que está muito à frente de nossos horizontes, talvez a uma tecnologia de forças parafísicas. O mistério nos assombra ainda mais agora que chegamos aos outros planetas e sabemos que apenas a Terra já serviu de lar à vida inteligente em nosso universo. Nem poderia qualquer civilização perdida de nosso próprio mundo ter construído aquela máquina, pois a espessura da poeira meteórica naquele platô nos permitiu estimar a idade. Ela fora instalada ali, na montanha, antes que a vida tivesse emergido dos mares da Terra. Quando nosso mundo tinha metade de sua idade atual, alguma coisa das estrelas atravessou o sistema solar, deixou aquele testemunho de sua passagem e prosseguiu seu caminho. Até que a destruíssemos, aquela máquina ainda estava cumprindo o desígnio de seus construtores. Quanto a esse desígnio, eis o meu palpite. Quase 100 bilhões de estrelas giram no círculo da Via Láctea, e há muito tempo, outras raças, nos mundos de outros sóis, devem ter escalado e ultrapassado as alturas que alcançamos. Pense nessas civilizações em um passado tão remoto que ainda se viam os requisitos evanescentes do brilho da criação, senhores de um universo tão jovem que a vida, até aquele momento, surgira apenas em um punhado de mundos. A solidão deles nem podemos imaginar. A solidão de deuses olhando para o infinito e não encontrando ninguém para compartilhar seus pensamentos. Devem ter vasculhado os aglomerados de estrelas da mesma forma que nós vasculhamos os planetas. Em todos os lugares encontravam mundos, mas estavam vazios ou habitados por seres rastejantes desprovidos de inteligência. Assim era a nossa própria Terra. A fumaça dos grandes vulcões ainda manchando os céus, quando aquela primeira nave dos povos do alvorecer chegou, deslizando do abismo além de Plutão. Passou pelos gelados mundos exteriores, sabendo que a vida não poderia desempenhar um papel em seus destinos. Veio repousar entre os planetas interiores que se aqueciam em torno do fogo do Sol e aguardavam que suas histórias começassem. Aqueles viajantes devem ter observado a Terra, girando em segurança na estreita zona entre o fogo e o gelo, e devem ter adivinhado que era a favorita dentre os filhos do Sol. Aqui, no futuro distante, haveria inteligência, mas ainda havia incontáveis estrelas diante deles, e talvez nunca mais passassem por aqui. Por isso, deixaram uma sentinela, uma dentre milhões que espalharam por todo o universo, guardando todos os mundos com promessa de vida. Era um farol que ao longo de eras havia pacientemente sinalizado o fato de que ninguém o descobrira. Talvez você agora compreenda o motivo da pirâmide de cristal ter sido colocada na Lua em vez de na Terra. Seus construtores não se importavam com raças ainda lutando para deixar a selvageria. Teriam interesse em nossa civilização apenas se provássemos a nossa capacidade de sobreviver, cruzando o espaço e assim nos libertando da Terra, nosso berço. Esse é o desafio que todas as raças inteligentes devem enfrentar, cedo ou tarde. É um desafio duplo, pois depende, por sua vez, da conquista da energia atômica e da escolha final entre vida e morte. Uma vez superada essa crise, era apenas questão de tempo até que encontrássemos a pirâmide e a abríssemos à força. Agora seus sinais foram interrompidos, e aqueles encarregados disso voltarão suas mentes para a Terra. Talvez desejem ajudar nossa jovem civilização. No entanto, devem ser muito, muito velhos, e os velhos, muitas vezes, sentem uma inveja insana dos jovens. Não consigo mais olhar para a Via Láctea sem me perguntar de qual daquelas nuvens compactas de estrelas os emissários estariam vindo. Se me perdoarem uma comparação tão trivial, disparamos o alarme de incêndio, e a única coisa que nos resta fazer é esperar.
duvido que tenhamos de esperar muito.